O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e ajoelhou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos padres, Padre José, Padre Alexandre, queridos irmãos peregrinos aqui do santuário, nessa nossa busca cotidiana de conversão, de encontro com Deus, de mudança de vida, a liturgia deste dia e desses dias, melhor dizendo, tem falado a respeito da história de Abrão, a promessa que Deus fez a ele, que ele teria uma descendência, que ele teria uma terra. E a descendência, os filhos e terra, ou as terras, na Sagrada Escritura, é sinal de bênção, é sinal de que são abençoados. E o coitado de Abrão estava lá com 100 anos e ainda não tinha o filho que Deus havia prometido a ele. Mas Deus prometeu e cumpriu sim com a promessa que fez a ele. Deu não somente Ismael, do qual teve também uma nação, mas principalmente teve um filho também com a sua esposa, Sarai, que mudou o nome para Sara. Deus cumpriu com a sua promessa. E um pouquinho antes, nós escutávamos na leitura, Deus que falou a Abrão, e disse primeiro a ele: anda na minha presença e ser perfeito. Antes de cumprir com a promessa, Deus deu essa orientação para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, viva os mandamentos que eu lhe der. Anda reto, sê coerente, viva uma vida segundo o meu coração. Nosso Senhor poderia ter dito isso a ele. Anda na minha presença, obedece. Claro que ali na Mesopotâmia haviam vários deuses, e agora era o único Deus, aquele a quem ele deveria cultuar, aquele a quem ele deveria obedecer. Meus irmãos, esta promessa que Deus fez a Abraão, Ele também estende a cada um de nós. Ele também pede a cada um de nós: anda na minha presença, guarda os meus mandamentos, os meus preceitos, guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Acredito que os pais que estão aqui podem dizer muito bem isso, não é? Aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem como valor, você passa para o seu filho, para a sua filha, não é assim? Abrão, como pai de uma multidão, também acolheu o mandamento do Senhor, os mandamentos do Senhor, e também transmitiu aos seus descendentes. Transmitiu a Isaque, do qual nós encontramos hoje na leitura, que Deus o abençoou com este filho, Isaque, e a partir de Isaque, toda a descendência. Jacó, as 12 tribos, que nós já conhecemos, já ouvimos falar muitas vezes, e Deus realmente cumpriu com esta aliança. Ele foi fiel,
Ele é fiel. E esta aliança se cumpriu também, irmãos, principalmente e de maneira definitiva, a aliança que Deus fez com Abraão se cumpriu não somente em Isaque, mas depois na descendência dele e principalmente se concluiu em nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos desta grande família, a família de nosso Senhor. Nós somos a igreja. A aliança se cumpriu em nosso Senhor. Ele que fez o bem, Ele que estabeleceu e estabelece a justiça, Ele que coroa muitos, e hoje no Evangelho nós vemos a aliança que se cumpre mais uma vez, através daquele homem que era leproso. Interessante que Jesus está rodeado por multidões. Falar multidão já dizia de ser muita gente, mas ele disse muitas multidões que estavam ali ao lado do Senhor. Muitos queriam ouvi-lo, muitos queriam tocá-lo, muitos queriam ser tocados por ele. Jesus estava com uma multidão, mas interessante, um leproso se manifestou ali. Embora nós sejamos muitos, irmãos, nós somos únicos para o Senhor. E aquele leproso manifestou: eu gostaria de ser curado. E ele foi curado. Agora, um gesto bonito que nosso Senhor também realizou foi de tocar aquele leproso. E é bonito a gente ver esses detalhes. Era uma multidão, mas era único. Jesus poderia ter dito muito bem: fica purificado. Mas Jesus fez questão de tocar nele e dizer: eu quero, fica purificado. A aliança que foi prometida em Abraão, se cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo. A aliança perfeita do Pai, o amor do Pai, se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos trata assim, não como uma multidão, mas somos únicos. Ele faz questão de ter esse carinho, esse afeto também, e tocou aquele leproso. E ele ficou purificado. Meus irmãos, embora nós sejamos muitos aqui na igreja, no encontro, embora nosso Senhor, Ele veja essa multidão que está aqui, mas tenha certeza que você é único para o Senhor. E não tenha receio, não tenha medo de se dirigir ao Senhor como este leproso se dirigiu e se apresentou a Ele. Está aqui, Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E é desejo, sim, de Deus, de nosso Senhor, que nós sejamos puros, que nós sejamos purificados. Mas atenção, a grande purificação que nosso Senhor deseja para nós não é simplesmente nos purificar das enfermidades. As graças que nosso Senhor tem a nos dar não são simplesmente coisas, bens, mas a principal graça que Ele tem a nos dar é Ele mesmo. Aquele leproso não foi simplesmente limpo no seu corpo, mas foi limpo também na sua alma. Limpo no corpo, ele também foi reintegrado à sociedade. Foi devolvida a dignidade àquele homem. É isso que nosso Senhor deseja para nós. E é claro que Ele realiza as curas físicas. É claro que nosso Senhor nos dá muitos bens, muitas graças. Mas atenção a isso. A principal graça, ou as graças que nosso Senhor tem a nos dar, não são essas simplesmente. A principal graça é Ele mesmo. O Pai nos deu a graça por excelência. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que hoje nós possamos fazer como este leproso, nos colocar diante de Jesus e pedir a Ele: Senhor, eu quero ficar purificado. Senhor, eu quero ser liberto. Eu quero, Senhor, as Tuas graças. Ou melhor, eu quero, Senhor, a graça
que é o Senhor mesmo em minha vida. E a partir do Senhor, com certeza, tantas outras graças irão acontecer. A aliança do Pai se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele deseja que nós sejamos limpos, que nós sejamos purificados. E Ele deseja que nós também sejamos e continuemos a ser a aliança dEle na vida dos nossos irmãos. Ele já é essa aliança, Ele já nos purifica, que nós também possamos ser sinais da aliança do Senhor onde quer que nós estejamos. Embora nós estejamos com muitas pessoas, façamos também essa experiência de tratar cada pessoa como exclusiva, como nosso Senhor o fez. E não tenhamos medo de nos envolver. Nosso Senhor se envolveu, tocou aquele irmão, aquele leproso. Não tenhamos medo de também nos envolver com os nossos irmãos para salvá-los, para salvar aquele irmão, conhecê-lo, escutá-lo. Hoje tem muita gente se perdendo, por quê? Por falta dessa atenção. Eu estou na multidão mesmo. Não, você é exclusivo. Aquele irmãozinho é exclusivo. Que Nosso Senhor nos dê a graça, então, de hoje, renovar a aliança com Ele e de tomar posse de que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que Ele nos trata como pessoa, exclusivos, filhos, e que nós também possamos ajudar tantos outros que estão longe a não se sentirem multidão, mas se sentirem filhos, como nós somos filhos. Abaixe um instante a sua cabeça e agradeça a Deus, porque você é esse filho escolhido, querido e amado do Senhor. E a aliança que um dia Ele fez, Ele faz também contigo hoje. A salvação em nosso Senhor se estende a nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trata como filhos exclusivos. O Senhor um dia tocou o nosso coração, tocou a nossa alma, que nós também possamos ser extensão, Senhor, do Teu amor na vida daqueles que são mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!